Ele também coloca um conceito bem interessante, que é o de funcionamento tridimensional do grupo, que nós, enquanto facilitadores, podemos perceber cada dimensão que o grupo tem. A questão vertical, que seria a questão da história pessoal de cada pessoa que está participando do grupo. A horizontalidade, que é em como essa história pessoal vai estar perpassando todas as pessoas do grupo e uniformizando o grupo, que seria tipo uma projeção ou identificação. E a dimensão transversal, que é como esse grupo ele é atravessado pelo jogo das forças sociais, pelos modelos de realidade exterior, pela sociedade global, com suas desigualdades, suas relações de força e de dominação. É como esse grupo ele vai ser uma microestrutura da macroestrutura social vigente, como ele repete, né, as vivências da sociedade como um todo. E aí a importância de a gente estar percebendo isso, enquanto facilitador, para que o grupo tenha um funcionamento efetivo. É importante também a gente perceber os papéis, né, das pessoas que estão no grupo. Tem os papéis formais e os informais. Enquanto o papel formal, existe o papel do coordenador, que a gente pode colocar como função refletir sobre as relações dos indivíduos entre si e a percepção daqueles fenômenos, né, da comunicação, como é que anda a comunicação, a cooperação, a empatia e o funcionamento tridimensional do grupo. Perceber como a história de cada indivíduo está perpassando o grupo e como o grupo está se vinculando à sociedade como um todo. E o papel também do participante, que pode se colocar como observador, mas também pode estar facilitando, construindo esse papel nele de facilitador, através da vivência como facilitador, e a possibilidade de a gente estar alternando esses papéis. Aí aqui uma máscara que simboliza os papéis que a gente assume em cada grupalidade, seja na grupalidade familiar, seja num programa de residência, seja na equipe, né? A gente vai assumir esses papéis. Aí Pichon ele também coloca os papéis informais, que são alguns papéis que vão ficando centrados em algumas pessoas, mas que também podem se alternar. Ele coloca alguns papéis fundamentais, que é o de porta-voz, que é quem expressa as ansiedades do grupo, né, e que as pessoas, de certa forma, consentem que ele faça isso. O bode expiatório, que expressa a ansiedade do grupo, porém sua opinião não é aceita pelo grupo, né? Muitas vezes a gente percebe isso na grupalidade familiar. O bode expiatório, às vezes, é o paciente de saúde mental, que a família acaba externalizando nele toda a loucura que perpassa o grupo, né? Então ele vai ser o bode expiatório da loucura de todo mundo, e ele acaba assumindo também esse papel. E a gente, como facilitador, percebendo esse papel de bode expiatório, pode estar fazendo com que esse papel seja mais transitório e perpasse outras pessoas também, cada um assumindo sua parte no grupo. Tem também o papel importante da liderança, que a princípio poderia ficar no coordenador, mas que corre o risco do grupo ficar dependente e agir somente de acordo com esse líder, e não enquanto grupo. Então é importante a gente perceber na gente esse papel de líder e estar vendo a dependência do grupo e analisando isso para que isso não aconteça. Tem também o papel importante do sabotador, que conspira contra a evolução e a conclusão da tarefa, né, do grupo, do objetivo do grupo. E aí o que leva à segregação. De certa forma está percebendo isso e vendo como a gente pode estar fazendo com que esse sabotador, não que a gente vai estar fazendo juízo ou reprimindo, mas que a gente pode fazer ele fazer parte do grupo e integrá-lo. Aí mais um slide sobre as máscaras, né, que a gente pode estar assumindo. E aí eu vou deixar aqui alguns questionamentos estratégicos para a prática mesmo no dia a dia, né? Que com relação aos nossos grupos, a gente na unidade de saúde da família, a gente tem a tendência muito a criar grupos, né? São os grupos artificiais, que eles são interessantes, mas que eles não trazem a vivência concreta da realidade da comunidade, né? E que a gente, enquanto profissional, se a gente puder estar integrando esses grupos é muito mais interessante, porque a gente vai lidar com outros problemas que não só a hipertensão ou só a saúde mental especificamente, mas, por exemplo, num grupo numa cooperativa, por exemplo, de costureiros, a gente vai estar lidando com a forma de trabalho, com a relação com o patrão, com várias outras coisas que o grupo natural vai trazer, com a cultura, como o Júlio colocou antes, né?
Um outro questionamento importante é a história da gente passar de um pensamento vulgar para um pensamento científico, né? Qual é o direito que a gente tem de estar impondo algum tipo de pensamento a uma população e, na verdade, talvez estar empoderando aquela população do seu próprio saber, né? E estar colocando que o saber dela é importante e legitimando, empoderando. Questionamento sobre o papel fixo da liderança, que também já foi colocado. Sobre os padrões de normalidade, né? Enquanto o grupo, a gente está centrando aqueles. Não está fazendo com que os papéis fiquem fixos, mas que eles possam se alternar e não determinar padrões de normalidade. Talvez a própria comunidade, com a diversidade, ela vai mostrar que esses padrões acabam sendo obsoletos. E isso funciona também para o funcionamento do grupo, que a gente não chegue no grupo com uma teoria específica ou que tente disciplinar o grupo aquela teoria, né? Mas que o grupo possa, de certa forma, estar construindo a própria vivência e as próprias regras de viver, os próprios objetivos. Outro questionamento interessante é a questão da neutralidade dos facilitadores. Até que ponto o facilitador ele pode estar se colocando, né, enquanto parte do grupo. Eu tenho uma experiência interessante sobre isso, que em alguns grupos, sempre que eu me colocava enquanto pessoa e falava sobre a minha vivência pessoal, as pessoas acabavam questionando o papel do facilitador. Isso facilitava com que eles pudessem me olhar enquanto igual e me questionar enquanto atitudes, atitudes que eles também poderiam estar realizando aquela atividade de facilitador dentro do grupo em si e nos outros grupos que eles participam, por exemplo, em casa mesmo, né? Na própria família. E a questão da transversalidade. Eu percebo que às vezes a gente tem facilidade em perceber a história da pessoa, né, que é aquele eixo horizontal, perceber como aquela história pessoal se identifica com o grupo como um todo, mas a questão da transversalidade, de colocar o grupo enquanto participante da sociedade, enquanto determinado por algumas questões sociais, como fazer essa ligação, né? Aí eu queria colocar isso em discussão também. Como, por exemplo, uma discussão de violência em que tinha aproximadamente umas 12 pessoas no grupo, 10 eram mulheres que tinham filhos vítimas de assassinato, né? E a gente tava, assim, o grupo estava se centrando muito no sofrimento e na questão de que a marginalidade é uma questão de educação, de casa, e aí a gente começou a tentar construir o conhecimento de que existem outros aspectos importantes para a violência, como a desigualdade social, né, a falta de políticas públicas adequadas para que o jovem ele possa estar se introduzindo na sociedade. Então, aos poucos, a gente vai trazendo a estrutura macro para a micropolítica do grupo. E aí tem essa dificuldade, porque às vezes isso não é tão perceptível, né? Até porque o sistema tem mecanismos de fazer com que isso fique bem obscuro. Aí eu trouxe assim, algumas frases para a gente finalizar, que é uma de Barenblit, que é: assim, entrar em uma tarefa significa o grupo assumir o desafio de conquistar o desejo na produção e a produção no desejo, que torna-se um desafio a partir do momento que nossa sociedade vê como dissociados o trabalho e o prazer. Então, quanto mais a gente estiver centrando no grupo, o desejo do próprio grupo, enquanto tarefa, mais a gente vai estar empoderando o grupo de estar realizando com os próprios passos suas mudanças, sua autonomia. E outra frase importante de José Bleger, que é: cada grupo escreve sua própria história e deve ser respeitado em suas características particulares. Desse modo, o esquema acima apresentado, né, que eu apresentei agora de Pichon, é só mais um modelo esclarecedor do que um instrumento, uma receita para a condução do grupo. Então, isso é só uma teoria para a gente estar observando o grupo, tentando facilitar, mas deixando que o grupo também possa ter a sua autonomia. Obrigado.